Vamos embora. A gente começa já o vídeo de hoje já dando notícia, porque eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e tricolor de coração. Aquela noticiazinha já pra abrir: o Wallace, jogador do Fluminense, jogador... Nesse momento acho que não dá mais pra chamar de base do Fluminense, né? Já que já subiu, já tem 21 anos, né? Já tá no ano de 21, ele não é mais sub-20. Bem, o Wallace foi apresentado lá no CRB, esse tweet que você tá vendo aí na sua tela. Anunciado, por sinal, bela camisa do CRB, não tinha reparado ainda, hein? Bela camisa do CRB, fica aí o destaque. Foi apresentado lá no CRB, lembrando, o Fluminense emprestou o Wallace por não achar que terá muitas chances aqui. Já falei, já abordei bastante isso na live do Canal 20, já abordei isso aqui no Raiz Tricolor. Acho que você tem dois fatores aí sobre o Wallace que são bem simples. Não é o mesmo caso de André. O Wallace não teve o destaque que André teve na base, apesar de ter muito destaque e ter muita bola. E também não tinha o mesmo comportamento que André tem e o profissionalismo que André tem. O Wallace aqui no Rio de Janeiro já tinha tido alguns problemas com isso. E o segundo ponto que é a posição que o Fluminense mais tem em quantidade e em média ali também de qualidade os seus jogadores. Ele disputa a posição. Aí, Gabriel, mas foi com ele pra ficar com o Wellington. Pô, quem fala isso tá falando com essa voz aqui que eu falei, inclusive. O Wellington. Porque, são duas posições completamente diferentes, né? Faria algum sentido em relação a salário, mas em oportunidade não, porque são posições diferentes. A disputa de Wallace é com Nonato, é com Martinelli, é com Iago Felipe, é com... Se bobear até da forma como vem jogando, até com o André jogando um passo à frente também. Mas principalmente esses 3, 4 jogadores, disputa muito complicada. Tem mais notícia nesse vídeo, tá? Não é só essa, não. A gente tem notícias sobre semifinal do Campeonato Carioca, sobre ingresso pra Fluminense e Olímpia e sobre o Wendel. Vamos falar disso depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral. Eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Eu vou pedir pra você vir aqui embaixo e fazer o download do OneFootball. Se você tá pelo celular, é moleza. Você vai estar assistindo um vídeo, eu vou pegar qualquer vídeo aqui no meu celular genérico agora. Vamos ver, o primeiro que vai aparecer aqui, ó. Casimiro reage a clássico Repá, Paysandu 1, Remo 1. Você vai vir aqui, ó, vai clicar na descrição, ó, vai clicar aqui e vai aparecer aqui nesse buraco aqui, ó, nessa parte que tá vazio, é onde vai aparecer o link da descrição. Eu posso até abrir aqui um vídeo qualquer do meu canal mesmo, né? Acho que faria mais sentido, ó. Tô abrindo o último vídeo aqui que eu lancei, ó. Você vai apertar aqui e já vai aparecer, ó, o primeiro link, ó, baixa o OneFootball de graça. Você vai apertar nesse link, vou botar aqui pra abrir com o Safari, né, o do iPhone, ó, já vai direto aqui, ó. O videozinho tá aparecendo aqui e já vem pra baixar o OneFootball. Por sinal, tem que atualizar o OneFootball, hein? E já vem pra baixar rápido, de graça. Você fica bem informado sobre o Fluminense com notícias e resultados ao vivo enquanto tá atualizando. A gente vai pra próxima notícia. Bem, e a gente começa aqui também agora. Começa não, já começamos o vídeo. Pá, mudei aqui o roteirinho, vocês perceberam. O dia isso ficou mais interessante. Abro dando uma notícia, vem vinheta e tal. 30 mil, hein, galerinha? 30 mil ingressos vendidos para Fluminense e Olímpia. Na verdade, mais de 30 mil ingressos para Fluminense e Olímpia. Só um setor disponível. Só o setor sul, atrás do gol, só ele está disponível ainda para a partida contra o Olímpia na próxima quarta-feira. O setor oeste, também o superior, foi esgotado, eu avisei. E agora, ao longo desta terça-feira, serão vendidos ingressos, já está sendo vendido, né, já há um bom tempo, mas serão vendidos ingressos para o setor sul. Lembrando, setor leste e oeste esgotados, que são os setores do meio do campo. Atrás do gol, setor sul, da torcida do Fluminense, são cerca de 4 mil ingressos para aquele setor lá. Deve ter um pouquinho menos, tá? 4.200, deve ter um pouquinho menos, 3.900 com as questões de segurança. E no setor norte é a torcida visitante, a torcida do Olímpia. A gente perde, querendo ou não, o Engenhão tem capacidade para 44 mil pessoas. A gente perde 4 mil por visitante. Nessa brincadeirinha já desce ali para por volta de 40. E aí você ainda tem que tirar a gratuidade, você tem que tirar a imprensa, camarote, enfim, os famosos não pagantes, né, na teoria ali. E o que acontece? Você acaba reduzindo ali o número de público pagante do estádio. Apesar de ter 44 mil lugares,
No mesmo, se o Fluminense vender todas as entradas, deve ficar em torno de 34, 35 mil pagantes. O público presente já um pouquinho maior. O Botafogo chegou até a fazer em 2017, se eu não me engano, uma parada, não sei se foi repetido, acho que foi repetido depois, no Maracanã pelo Flamengo, num jogo acho, contra a Chape. Você vai pegar um time que vem pouco torcedor, não é o caso do Olímpia, o Olímpia deve vir até bastante gente. Você vai pegar um time que vem pouco torcedor, você pega e fala assim, olha só, os ingressos dos torcedores eu vou botar num camarote. Eu vou abrir um camarote, vou botar a galera aqui nesse camarote e vou vender ingresso do setor que eu perderia 4 mil lugares para 25 pessoas, eu abro um camarote e ganho 4 mil lugares para poder ter mais vendas de ingresso. Nesse caso desse jogo específico, não daria pra fazer isso. Porque o Olímpia deve vir uma quantidade legal de torcedores, uns 100, 200 pessoas. E 2, o Fluminense, só tendo a terça-feira, acho que não esgotaria 40 mil ingressos. Mas, vamos lá, foca aí para você fazer sua compra. Se você é sócio, nense.com.br. Se você não é sócio, acessa o site do Futebol Card. Vai lá, faz sua compra e bora pro jogo quarta-feira. Vai de setor sul. Outra notícia desse vídeo aqui também é sobre campeonato carioca. Bem, o Botafogo enfiou 5 no Volta Redonda e meio que desenhou a sua a última fase do campeonato carioca. A última fase não, né? Na verdade, a semifinal do campeonato carioca. A tabela, ó, tá dessa forma aí que vocês estão vendo aí na tela. Já coloquei na tela? Não, agora eu tô colocando na tela, ó. A tabela tá assim, lembrando, falta apenas uma rodada. O Fluminense tem 27, já tá garantido em primeiro. Eita, cortei um pedacinho pra vocês. O Fluminense tem 27, já tá garantido em primeiro. O Flamengo tem 23, já está garantido em segundo. O Flamengo vice, por sinal. 4 pontos a menos que o Botafogo, a menos que o Fluminense, 4 pontos a mais que o Botafogo, tá garantido. Botafogo e o Vasco estão garantidos na semifinal, mas tem o mesmo número de pontos, só que o Botafogo tem 3 a mais de saldo. A última rodada reserva Vasco e Resende e Botafogo e Audax Angra, sendo que a genialidade até agora da Ferj, segundo pelo menos consta aqui no GE, deixa eu dar uma olhada aqui, tá no site da Ferj se tá assim também, marcou o jogo do Botafogo pra depois do jogo do Vasco, sendo que a única disputa que ainda acontece no jogo do Botafogo efetivamente com o Vasco, isso pra classificação, é claro. Assim, seria inacreditável, tá? Se, de fato... Eu tô conferindo aqui no site da Ferj agora mesmo. Vou abrir aqui, Taça Guanabara, deixa eu ver. Exatamente. O jogo do Vasco tá marcado para as 4 horas, o jogo do Audax e Botafogo marcado para as 19. Então, tipo assim... Vamos lá. Primeiro, pra eu fechar esse ponto aqui, que tem mais coisa bizarra, tá? Ó, Botafogo e Vasco jogam em horários diferentes. Se os dois ganharem pelo mesmo resultado, o Botafogo passa em terceiro. O nosso adversário é o Vasco. Se por acaso o Vasco fizer mais pontos que o Botafogo, ganhar o Botafogo empatar, ou empatar e o Botafogo perder, a gente pega o Botafogo. Resumindo, é muito provável que a gente pegue o Vasco, né? Porque o mais provável é que o Botafogo ganhe o Audax e o Vasco ganhe o Resende. Foi o que mais aconteceu nesse campeonato carioca, né? Mas a gente não pode ter certeza nenhuma. Você preferia pegar quem? Pegar o Vasco de novo? A gente tem tido poucos jogos contra o Vasco, né? Tinha que aproveitar essa fase boa pra pegar e ficar eliminando de tudo. Então, correria um risco, mas enfim, teria que aproveitar isso. Se não, meu amigo, agora Vasco e Fluminense só na temporada que vem. Ou se eles pegassem a gente na Copa do Brasil ou na final do Carioca. Enfim, deixa aí embaixo, você preferia pegar Vasco ou Botafogo. A outra bizarrice que eu falei do Campeonato Carioca é o seguinte: ainda tem disputa pra ver quem vai ser rebaixado. 2 equipes, assim, bem tradicionais, tá? Eu diria que acho que desde 2007, quando o Boa Vista subiu, essas 2 equipes estão na Série A do Campeonato Carioca. Eu acho, cara, que o Bangu teve ano que não jogou. Eu acho que de todas as equipes pequenas do Carioca, eu acho que esses 2, Boa Vista e Volta Redonda, talvez com Madureira e Bangu, mas Bangu eu não tenho certeza. Madureira pode ser que sim. Estão na Série A do Campeonato Carioca. Todas as outras jogaram a B e voltaram. Boa Vista e Volta Redonda. E as 2 são as únicas que têm chance... São 2, não são únicas, né? Mas são as 2 que têm chance de serem rebaixadas e só cai um. O Volta Redonda tem um saldo menos 7 aqui pior, né? Tá menos 10 e o Boa Vista tem menos 3. Lembrando que o Boa Vista perdeu pontos na justiça porque escalou o jogador irregular. Ambos têm 5 pontos, ou seja, um resultado claramente interfere no outro. Aí o que eles fizeram? Esse sim, eu falei que era uma bizarrice, mas não, mudaram, né? Português e Volta Redonda no sábado às 4 horas, Boa Vista e Fluminense em Bacaxá no sábado às 4 horas. O Boa Vista vai jogar a vida contra a gente
pra poder se salvar. Só fazer o mesmo resultado que o Volta Redonda, né? Se o Volta Redonda estiver perdendo, eles já escaparam. Vamos pra última notícia. Bem, a última notícia, ela é do portal Netflu, falando que, e aí vamos lá, deixa eu deixar bem claro aqui algumas coisas para depois não gerar ruído, tá? A notícia do Netflu tem como título: Fluminense está de olho em Wendel, mas Flamengo também tem interesse. Vou ler um trechinho da notícia, tá? O Fluminense, conforme noticiou, blá 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 blá, tá de olho, né? Ainda haja confirmação sobre a identidade, o Wendel, beleza. O Wendel tá na Rússia, tá no Zenit. O site apurou que, o caso o Fluminense passe para a próxima fase da Libertadores, o volante do Zenit é um nome desejado pelo técnico Abel Braga. O jovem de 24 anos, revelado pelo Tricolor, é bem avaliado pela cúpula do futebol, mas a concorrência com o Flamengo pode dificultar os trâmites. A ideia também ganha força em cima da chance de André ser negociado na abertura da próxima janela, já que é um dos destaques da equipe. Bem, vamos lá. Primeiro, o caso de Wendel é totalmente diferente do caso dos jogadores que vieram da Ucrânia. Por quê, Gabriel? Os jogadores que vieram da Ucrânia tiveram um contrato suspenso, eles não ganham nada lá do Shakhtar, não tem contrato nenhum com o Shakhtar até o meio do ano. Podem assinar um contrato agora, de 3 meses aqui do Brasil, e depois metem o pé. Isso é uma outra situação. O Wendel tem contrato com o Zenit, renovou o contrato não tem nem muito tempo, e tem um contrato um pouquinho mais de tempo lá com o time russo, não tem qualquer problema e etc. em relação ao campeonato russo e tal, não, segue normal. Segunda questão, tentei confirmar alguma coisa, não soube de nada de tentativa de contratação, a única resposta que eu já recebi era a mesma que já tinham me garantido outra vez, que é: o elenco está fechado pelo menos até o meio do ano. No meio do ano, na janela do meio do ano, talvez, se o Fluminense entender e houver a necessidade, etc., pode ir ao mercado, como foi ano passado com o Nonato e John Arias. Mas, até que se prove o contrário, até o meio de abril, que é quando fecha a janela, o Fluminense está com o elenco fechado. Então não teria esse interesse em Wendel, não neste momento. Dito isso, o que eu interpreto, sabendo então, tendo a informação de que o Fluminense não fez qualquer contato por Wendel? De que? Ele tá negociando com o Flamengo, isso é bem óbvio. O Wendel é um desejo antigo do Marcos Braz, é um desejo antigo da cúpula de futebol do Flamengo. Isso é bem óbvio. Talvez até um pouco dele também, né? Do próprio jogador de jogar no Flamengo. A gente sabe que o histórico recente diz muito sobre isso. E que talvez a negociação esteja acontecendo. A gente sabe que o Flamengo não tá nas mil maravilhas financeiramente, tá? Apesar de ser um clube extremamente organizado, possivelmente dos maiores clubes do Brasil, o mais organizado financeiramente, mas não tá com aquele investimento tranquilo, não tá jorrando dinheiro direto. Tá tendo uma complicação ou outra para contratar, se cuida muito em algumas contratações, etc. O empresário pode estar jogando isso também. Recebeu uma ligação de Abel Braga há um mês atrás e joga agora, enfim, ou até recebeu uma ligação do scout do Fluminense. Eu falei isso em alguns outros momentos, quando falei sobre Dodô. Isso pode ter acontecido. E o empresário se aproveita disso para jogar na mídia, de que o Fluminense tem interesse, e o Flamengo nesse momento é algo... Nesse momento não, mas para essa temporada seria algo até possível de acontecer, assim, pouquíssimas chances, mas teria um pinguinho de chance de acontecer e o Flamengo não poderia dar o braço a torcer de jeito nenhum, a possibilidade nenhuma disso acontecer, que era perder um jogador que ele queria pro Fluminense. O Flamengo não deixaria isso acontecer. Então, talvez esteja utilizando numa negociação. Não vai me surpreender se no meio da temporada, ou agora ainda nessa janela, o Wendel fechar com o Flamengo, não até com outro clube do Brasil. Enfim, veremos. Mas por enquanto não tem nada. Gostaria, hein? O Wendel é bola. Enfim, até a próxima. Valeu.